Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo, para esclarecer aos nossos ouvintes o termo da humanidade. Desde quando iniciou as tribos de Israel, iniciou também a inveja, devastação e a miséria. A maior parte do pessoal são invejosos. Inclusive, essa história que nós vamos contar hoje é uma história que envolve muita inveja. Principalmente que é a história de José do Egito, filho de Jacó. Como todos nós já sabemos, José do Egito é filho de Jacó. Jacó, na época, tinha 4 filhos a mais. Os filhos dele já eram quase adultos. Era adolescente e semi-adolescente que reinava naquela casa. E Jacó, não esperando, a mulher ficou gestante e José do Egito veio nascer. Quando Jacó descobriu que ele, na velhice, ia ganhar um bebezinho para ficar em casa, Jacó, o coração dele muito se alegrou, porque ele ia, já na velhice, ter um filho pequeno para ele brincar, para ele distrair as ideias. E ele começou querendo muito bem esse filho, que ele chama de filho da velhice. E aí Jacó, tudo quanto era de bom, Jacó comprava para esse garoto. Inclusive tem uma história que diz que os primeiros panos estampados, Jacó achou numa loja e comprou e fez uma túnica para José. E essa túnica, ninguém nunca tinha visto nenhuma pessoa com roupa estampada. A época era uma época restrita. E aí o Jacó comprou esse pano para fazer essa túnica e fez a túnica e doou a José. Deu com todo amor, com todo carinho. Mas os irmãos de José, muito ciumados, invejosos, porque o pai queria muito bem a José. E aí eles se encheram o coração, Satanás entrou no coração deles e eles se encheram de inveja com José. Aí José deu de sonhar e contar os sonhos dos irmãos e as coisas iam dando certo. E aí eles botaram apelido em José de sonhador. Quando José vinha lá, assim, distância de 50 metros, 100 metros, eles estavam lá reunidos e diziam: vem o sonhador, sonhador vem vindo ali, naquele tom de voz muito desprezíveis. Aí isso afetou muito a cabeça de José. Quando foi, o pai dele arrumou um rebanho de ovelha e botou nas montanhas e o vaqueiro era José. É evidente que ele trabalhava mais leve do que os outros. Aí foi que o ciúme rolou mesmo. Que ele estava trabalhando, ajudando a família, mas eles não perdoavam. Eles queriam ele era no trabalho bruto, fadigado, como diz na Bíblia, cansado de tanto trabalhar. E não era isso que Jacó queria para seu filho José. Arrumou para ele tomar conta das ovelhas. Ele era pastor de ovelha, lá nas montanhas. E naquela montanha, a gente sabe que tinha lobo, tinha onça, que tinha tigre, e tudo podia atacar José. Podia atacar as ovelhas também, que eles vêm atrás de comer a criação e achou uma brecha e muitas vezes podia atacar José. Isso aconteceu para que a gente saiba que os planos do homem é um e o plano de Deus é outro. O plano de Deus era que José ia vencer na vida. E o plano dos irmãos dele não era esse, era acabar com a vida de José. Eles tinham vontade que José não tivesse nem nascido, porque eles estavam cheios de ciúmes. Então, quando foi um dia, eles fizeram uma reunião com uma assembleia, discutiram lá entre eles, o que é que ia fazer com José. Aí um disse assim: bora matar ele.
Aí chegou o irmão mais velho, se é que eu não me engano, o nome dele é Abraim. Aí disse assim, matar não. Vem um homem aí que compra e vende especiaria para vender José. Nós dá por um dinheiro e nós toma a camisa dele que o papai deu e nós faz um leiriado aí, o papai vai acreditar que a onça comeu ele. Aí eles combinaram, foram os 4 para lá, pegaram José, amarraram e trouxeram para cá. Porque o homem da especiaria há de passar, ou hoje ou mais amanhã ele há de passar. E assim foi feito. Quando o homem da especiaria passou, eles venderam José como escravo. O homem vinha para o Egito, comprou e trouxe José e vendeu para um homem chamado Potifar. Aí voltando à história da existência de José na Terra Prometida, foi o que aconteceu. Eles mataram o cordeiro, penduraram o cordeiro, derramaram o sangue dele, pegaram a camisa de José, esfregaram no chão com poeira, com folha, com todas as bagunças que tinha naquele terreno, sujaram a camisa de sangue junto com toda a bagunça. Aí levaram para Jacó. Chegaram em casa e disseram, ó papai, olha o resultado do teu filho aí, ó. Você botou ele lá nas montanhas, o lobo foi lá e comeu ele. Nós achamos só a camisa dele e o sangue lá. Aí Jacó chorou muito. Jacó se culpou muito. Jacó não queria nem comer, nem beber, nem viver mais. Para ele tinha sido o fim. Toda a culpa o Jacó botava nele. Por que eu não deixei meu filho aqui? Meu filho querido, que tanto eu quero bem. Pois aconteceu uma coisa dessa, uma coisa que não tem graça, que é o que chamo de desgraça, né? Então, meus queridos irmãos, Jacó muito se irritou com isso e esbravejou, murmurou, perguntou a ele mesmo por que ele tinha feito aquilo, botar ele lá nas montanhas, longe de casa, tratando de rebanho de ovelha. Então, mas só que aquela não era a verdade. O lobo não tinha comido José. José foi vendido para Potifar, ele estava na casa de Potifar. Potifar viu que Deus era com José. Porque Deus, quando ele abençoa uma criatura, ele abençoa. A bênção de Deus é simultaneamente valorosa. Quando Deus te abençoa, você está abençoado. E ele diz que aqui na terra não tem ninguém que possa te amaldiçoar. Então, meus irmãos, a história de José continua. José foi para aquela casa. Quando Potifar olhou tudo quanto ele fazia, Potifar deu um rebanho de ovelha aí para ele cuidar, deu um rebanho de gado, deu muitas plantações. A história conta que as mangueiras que ele plantava davam umas mangas deliciosas. Figo que ele plantava dava uns figos que não tinha par para eles. Os cordeiros que nascia daquele rebanho de ovelha eram assim simplesmente maravilhosos. As toras de bezerro que nascia daquelas vacas era assim uma benção de Deus, lindos, sadio e muito progresso. Tudo quanto José fazia, Deus o abençoava. E aí, quando foi um dia, a mulher de Potifar, olhando para José, se engraçou do físico de José e ela queria um caso com ele. E ela chamou ele para se deitar com ela. E ele disse, não, eu não posso fazer isso porque eu peco contra o Deus do céu e peco contra o meu patrão, que seu marido é o meu patrão, é o meu senhor. Aí ela, dando muita desculpa, porque queria José, e assim ela fez uns 6 ou 7 dias, 6 ou 7 convites, e José sempre driblando ela e não queria caso com ela, porque ela era esposa do patrão dele, ele já tinha explicado e ela insistia. Quando foi um belo dia,
ela entrou para dentro de um quarto. Quando José chegou para vir trabalhar, ele dormia num galpão, e ele vinha chegando, e ela disse: ei, José, vem aqui. Ei, hebreu, vem aqui. Aí ele veio. Quando ele chegou, ela disse: tira a roupa toda. E ele foi: não, mas não sei o que. Não, eu sou a mulher do seu patrão. Eu estou mandando você tirar a roupa. Tira a roupa toda. Aí ele tirou a roupa toda. Ela disse: me dê agora na minha mão. E ele foi e entregou a roupa dele na mão dela. E ela saiu gritando de lá de dentro desse quarto. Foi para o pátio, na fazenda, no terreiro, como vocês queiram entender. E lá ela gritou que ele tinha atacado ela, e que olha que situação. Meu marido comprou esse hebreu, o hebreu agora quer me atacar e tal e tal. Armou uma verdadeira cangaia. Isso é o que a gente chama de cangaia. Na língua bíblica, diz que é uma ação mentirosa, uma ação traiçoeira. E aí, quando Potifar chegou, a história estava rolando. Potifar se indignou muito com José, encerrou ele na prisão. Ele tinha prisão de rei. Prisão de rei é aquela que você só vai, mas que você não volta. Se não fosse a paz de Deus e Deus fosse com José. Encerrado na prisão, e ali para ele, né, o pensamento da cabeça dele que ele ia morrer ali onde ele estava. Mas Deus foi misericordioso, porque nós sabemos que Deus, todo dia ele contempla a terra. Aí todo santo dia ele olha para nós. Não pense, ninguém pense que Deus não nos vê, que ele vê toda hora. Porque ele tem um poder tão grande para ver os moradores da terra, os filhos, homens que estão aqui na terra, os justos e os injustos. Então todos aqui, ele diz que essa nação é como a chuva. Quando ela vem, molha a terra do bom e molha a terra do ruim. E os olhos de Deus é com os raios solares. Eles alcançam a todos que estão na terra. Então fica fácil da gente dizer que Deus está olhando para nós. E ele sabe mais do que tudo o dia que você está fazendo uma obra-prima para ele. Então José estava encerrado. Agora, meus irmãos, nós vamos para a segunda parte do vídeo, porque está ficando muito comprido, né? Então, eu estou pedindo para que você curta e comente. Amém? Para nos ajudar aí no canal, esclarecer a Bíblia, porque eu falo da Bíblia. E incentivar a gente também, né? E aí você vai me ajudar bastante. Tá bom, irmão? Vamos fazer a segunda parte, irmãos e irmãs que estiver escutando a minha voz e a nossa voz, que compartilhe com nós. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a segunda parte? Vamos para a segunda parte.